Um filme que Hollywood não quer que você veja. Descubra como Mel Gibson, remando contra a correnteza, tirou do papel uma das narrativas mais controversas e fiéis da vida de Cristo, desagradando a mais poderosa elite do entretenimento americano. Um filme polêmico não só por sua violência gráfica, mas principalmente por mostrar que Jesus não foi perseguido pelo Império Romano, destacando os reais vilões dessa história milenar. Conheça ou relembre a mais controversa e fiel adaptação da história da vida de Jesus, A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Olá, eu sou o Ben e esse é o Cine Verdade, um canal onde faço análises de obras audiovisuais, como filmes e séries, com uma proposta de crítica mais objetiva e sem enrolação, junto à minha própria perspectiva e opinião. Os temas são escolhidos de acordo com o material que eu estiver acompanhando no momento. E como este vídeo está sendo feito durante a Semana Santa, nada mais adequado do que iniciar por um filme sobre a história de Jesus, dos quais escolhi A Paixão de Cristo de Mel Gibson, por ser um filme comprometido com a verdade e cujo protagonista é a própria verdade encarnada. Filmes sobre a vida de Jesus é o que não faltava quando ele foi lançado, mas esse traz um diferencial muito grande na construção do seu roteiro, que é não cair na tentação de resumir toda a história da vida de Jesus, desde o anúncio do seu nascimento até a ressurreição. Em vez disso, Mel Gibson optou por adaptar um recorte menor da história, focando principalmente nas últimas horas da vida de Jesus, começando especificamente na madrugada que se segue após a Santa Ceia, onde soldados o capturam e o levam para o Templo de Salomão, para ser interrogado e julgado no tribunal religioso dos sacerdotes judeus. A introdução do filme é dirigida aos moldes de terror, entregando uma atmosfera noturna e bem sombria. De cara, vou destacar dois pontos desse início que particularmente não me agradaram: a tonalidade azulada em cenas noturnas e as rampas de velocidades aleatórias, que dão ênfase apenas ao caminhar dos personagens, coisa que foi modinha no cinema dos anos 2000 e que atualmente acho muito breve. Mas que fique claro, não são defeitos tão relevantes assim. Apenas estou destacando porque daqui em diante o filme é impecável, e já adianto que não encontrei absolutamente mais nenhum ponto negativo. Além de que essa sequência da captura de Jesus já dá indício dos reais motivos do boicote sofrido pelo filme. Aparentemente é uma cena que não se distingue dos demais filmes, mas com um olhar mais atento percebe-se a ausência de soldados romanos. Um detalhe muito importante para compreender como de fato ocorreu a perseguição a Jesus, refutando a distorcida narrativa que a liderança religiosa do Messias desafiou o poder do Império, levando à sua crucificação. Eu também já tive essa visão popular que se espalhou pela simplicidade e facilidade de compreender, associada à forma com que a história cristã foi representada nos cinemas e nas obras de arte, como acontece, por exemplo, no Grande Épico de 65, a maior história de todos os tempos, e tantas outras adaptações, que focam nos romanos como principais vilões do cânone cristão. Esta é uma das esculturas do Aleijadinho em tamanho real, que fotografei na cidade de Congonhas, Minas Gerais. Ela faz parte de uma coleção que retrata momentos importantes da vida de Jesus, sendo este o que ele segura, a orelha do soldado arrancada por Pedro, onde através de milagre desfaz o ferimento e se entrega pacificamente. Percebam que o próprio Aleijadinho também retratou soldados romanos nesse evento. Mas apesar de sua popularidade, esta é uma visão equivocada da história. Durante sua vida, a figura de Jesus de Nazaré e seus ensinamentos não representavam nenhuma ameaça para o Império, sendo ele uma figura irrelevante tanto para o imperador Tibério como para o governador da Judéia, Pilatos. E para entendermos quais forças foram desafiadas por Jesus e seus discípulos, vou fazer um breve resumo de como funcionava a administração política e hierarquia na região de Jerusalém. O território onde os judeus habitavam era conhecido na época de Jesus como Judéia, uma província sob o controle do Império Romano.
O imperador era a autoridade máxima, mas normalmente residia na região da Itália, nomeando governadores para administrar os territórios anexados, sendo a Judéia na época administrada pelo governador Pôncio Pilatos, incumbido da aplicação e cumprimento da lei romana e principalmente da coleta de impostos. Have you anything to declare? Only myself and my father. Mas a governança era feita de fato por governantes locais, que serviam ao império numa forma análoga à vassalagem. No início da vida de Jesus, o governante local era o rei Herodes o Grande, responsável pelo sádico infanticídio do qual o menino Jesus escapou. Not one is alive. Após sua morte, o reino foi dividido em 4 partes administradas por herdeiros leais a Roma. Sob o domínio do império, os judeus possuíam liberdade religiosa com suas práticas centradas no lendário Templo de Salomão. Os sacerdotes tinham plena liberdade para executar em seu tribunal religioso, conhecido como Sinédrio, podendo aplicar suas leis com exceção da pena de morte, que deveria passar pelo crivo do governador romano. Outro ponto importante da história é que no período histórico em que Jesus fez suas pregações, o judaísmo havia se modificado pela influência de outros povos. A sociedade já não tinha mais a homogeneidade religiosa dos hebreus que fundaram o reino de Israel. A região já havia passado por vários períodos de dominação, como a babilônica, persa e principalmente a macedônica. Os gregos e sua filosofia influenciaram profundamente a cultura judaica. O judaísmo encontrava-se completamente dividido em facções como os fariseus, saduceus, essênios, zelote, entre outras, cada uma com suas próprias divergências religiosas e políticas, principalmente no que tange à interpretação das escrituras e subordinação aos estrangeiros romanos. Dentre elas, as que principalmente tiveram conflito com a figura de Jesus foram os saduceus e os fariseus, que eram de fato as duas mais influentes na administração do templo. Os fariseus tinham algumas divergências teológicas com os ensinamentos de Jesus, conflitando principalmente com sua atitude redentora e misericordiosa. O fato de Jesus perdoar e salvar uma adúltera, por exemplo, oferecendo a salvação para os que se arrependiam, era uma afronta para os fariseus, que pregavam um lixamento incondicional aos pecadores. Para eles não existia segunda chance, além de que a figura de um Messias desafiava o status quo da elite sacerdotal e suas hipocrisias. Os fariseus foram essenciais para que Jesus fosse morto na cruz, mas a principal facção por trás de sua perseguição foi a dos saduceus. Eles eram responsáveis por recolher as taxas e administrar o mercado de sacrifícios que existia no templo, que gerava um fluxo constante e massivo de riqueza para dentro de Jerusalém. Os peregrinos vinham de lugares distantes para fazer um sacrifício e se comunicar com Deus. Na época, as viagens eram difíceis e perigosas, e os fiéis não traziam o cordeirinho junto todo o percurso. O mais comum era levarem dinheiro que seria trocado por uma moeda de cunhagem própria do templo, onde compravam o sacrifício numa feira interna. Os saduceus eram os responsáveis pela cunhagem da moeda e controle do câmbio, basicamente os tesoureiros do templo. Mas você pode se perguntar nesse momento, qual a relação de tudo isso com Jesus Cristo? You have made it a den of thieves. I desire mercy, not sacrifice. Sabe o icônico trecho em que Jesus fica pistola e expulsa os feirantes do templo? Era justamente essa feira controlada pelos sacerdotes. A prática foi severamente condenada por Jesus, que afirmava abertamente que aquilo era pura perversão da fé e exploração dos fiéis. E diga-se de passagem, se Jesus desse um pulo aqui pelo Brasil, iria coringar igual o Rambo quando visse um comércio que fazem seu nome. Por mais irônico que pareça, existe até mesmo uma reprodução do Templo de Salomão fazendo isso. É algo simplesmente surreal. Então, simplificando a história, a figura de Jesus desafiou uma elite fanática de sacerdotes e ameaçou o comércio responsável pela opulência de um clero corrupto. Inevitavelmente, esses homens poderosos não ficariam de mãos atadas vendo a popularidade de Jesus crescer, afastando os fiéis de suas práticas pervertidas, e iniciaram a perseguição, procurando cabelo em ovo para que pudessem levá-lo a julgamento no tribunal do templo, como por exemplo, quebrar o sabá realizando milagres no sábado.
Mel Gibson teve a preocupação de mostrar em seu filme que Pilatos sequer sabia da captura de Jesus. Alô, mekolna. O qual não possuía nenhuma relevância para o império. Galileum quendam. Videtur fariseus Com o sumo sacerdote enviando seus homens para capturá-lo secretamente na madrugada. O filme prossegue com o calunioso e violento interrogatório onde o sumo sacerdote Caifás decreta sua morte. Mas como não tinha autonomia para executar tal pena, vai até o governador romano exigindo a crucificação de Jesus. E nesse ponto, Mel Gibson adaptou de forma fidedigna a Bíblia, mostrando que o Pilatos não via nenhuma culpa em Jesus, mesmo após o interrogatório particular, onde ele afirma que seu reino não é deste mundo. Regnum meum non est hoc mundo. Si esset, putas ministri mei isto sic tradere. Pilatos se recusa então a realizar a vontade de Caifás e manda que levem Jesus até o seu rei responsável, o Herodes Júnior, que apesar de ridicularizá-lo, não teve também nenhum interesse na sua morte. Mas os sacerdotes não desistem e voltam até Pilatos com uma turba de fanáticos, exigindo a condenação enquanto tentavam relacionar as pregações de Jesus a alguma atividade revolucionária contra o império. Bramlehewe, Reshamon, Ravubaish, Di Ishulunlech, Bardawid, Malkan, Dabar, Yehudeia. O que obviamente não convenceu o governador. Mas apesar de não desejar a morte de Jesus, as relações de Roma com os judeus eram bem estáveis. Rebeliones uprimebam in ac statione remota 11 annos. Si hunc non condemnabo, sciu Caiafam. E sempre houve o receio de uma revolta, que veio a se concretizar algumas décadas depois, liderada pela facção Zelote. Foi nessa revolta que o Império Romano destruiu e terraplanou Jerusalém junto ao templo, e os judeus iniciaram sua eterna diáspora pelo mundo. Normalmente, o Império mantinha em suas províncias apenas o contingente necessário para garantir o funcionamento dos tribunais e a coleta de impostos. E numa província mais distante como a Judéia, o Pilatos sabia que no caso de uma revolta, até a primeira legião chegar lá para ajudar, estariam todos mortos. Era uma situação complicada, ele não podia simplesmente comprar briga com o sumo sacerdote, que era o equivalente no momento ao Papa, de uma sociedade famosa por guerrear intensamente em nome da fé. Mesmo sem querer executar Jesus, o dele estava na reta. Para tentar resolver da melhor forma, ele apela ao indulto de Páscoa trazendo o assassino Barrabás e deixando que a democracia escolha. E escolhem o bandido. Vendo que a tentativa de apaziguamento foi falha, ele condena Jesus ao açoite, que provavelmente é uma das sequências que mais fez as pessoas virarem o rosto para esse filme, pois é bem forte e violento. Aqui a excelente atuação dos carrascos combinada à montagem cria um estado de imersão que deixa qualquer um indignado. Dá vontade de quebrar a quarta parede e chegar com os 2 pés nos peitos. Mas apesar de tamanho sofrimento e escárnio, ainda assim a turba liderada pelo sumo sacerdote exige a crucificação de Jesus. E depois de ter feito tudo para evitar a execução, Pilatos protagoniza a icônica cena em que lava as mãos e entrega Jesus à multidão. Essa retratação fiel do papel de Pilatos implica em assumir que os verdadeiros vilões da história são os próprios judeus liderados pelo seu clero, mostrando que apesar de executado por soldados romanos, o conflito com Jesus era uma questão interna de Jerusalém, que tinha a força romana ao seu dispor por serem subordinados ao império. Essa representação mais fiel é fundamental para entendermos o boicote sofrido pelo filme. Talvez nunca tenha reparado, mas a maior parte dos grandes estúdios de Hollywood foram fundados por judeus. Além de que uma quantidade expressiva de diretores e atores famosos fazem parte também do grupo.
Isso sem contar os jornais e os grandes investidores. Então, produzir um filme em Hollywood em que os judeus são representados como vilões era algo praticamente impossível. Era querer falar de corda na casa do enforcado. Isso sem contar a questão sionista que não vou abordar aqui por motivo de censura, mas saibam que foi força atuante também no caso. E daí se entende o porquê Mel Gibson optou por produzir de forma independente, com o dinheiro do próprio bolso. Prosseguindo com o roteiro, Jesus é levado à crucificação, numa sequência onde o Mel Gibson acertou muito na direção e pós-produção, utilizando os recursos digitais de forma equilibrada e sem os exageros da época, como por exemplo o uso sutil da câmera lenta para intensificar pequenos momentos dramáticos e nos colocar na perspectiva do próprio Jesus, enfatizando o sadismo dos soldados e do povo que se deliciava com todo o sofrimento e humilhação até o local da execução. O enredo segue alternando com flashbacks, mostrando momentos importantes do Evangelho, abordando também o sofrimento estendido aos seus discípulos e mais intensamente a sua mãe. Então chega o momento da crucificação de fato, e aqui ficou claro para mim que a produção independente foi uma verdadeira dádiva, pois assim o filme não tinha amarras ou diretrizes de estúdio para obedecer, pois dentro de um grande estúdio da época, esse filme jamais traria tanta violência gráfica. Afinal de contas, é uma história de tortura e execução, e mesmo que muitos não consigam digerir um conteúdo mais pesado, a verdade faz-se necessária para entender a real escala e importância de tais eventos. Até mesmo a computação gráfica é usada de forma decente, o que era difícil nos anos 2000. O mais comum era que os estúdios empurrassem CGI experimental para todo lado, deixando a maioria intragável poucos anos depois. O encerramento do filme acontece no momento da ressurreição, com Jesus deixando seu túmulo, dando a entender na época a ideia de um gancho para uma possível continuação. O filme foi produzido de forma independente pelo próprio Mel Gibson, que investiu 30 milhões de dólares na produção. Apesar do boicote sofrido, o lançamento foi um sucesso e ele encheu as burras, arrecadando mais de 600 milhões ao redor do mundo. E eram dólares pré-2008, no dólar ordenhado de hoje isso aí daria mais de 1 bilhão tranquilamente. Como ele era o dono do filme, conseguiu de fato imprimir sua visão, demonstrando ser tão competente na cadeira de diretor como era em frente às câmeras. A produção é impecável em praticamente todos os aspectos, no figurino, na ambientação, roteiro, montagem e fotografia. Uma adaptação com o mais alto nível de fidelidade histórica. Uma obra indispensável principalmente para quem é cristão ou possui interesse em história da antiguidade e Roma. A produção também acertou na escolha do elenco. Todos entregam excelentes atuações, com destaque para o protagonista Jim Caviezel, que por mais irônico que pareça, teve sua carreira enterrada no cinema mainstream, mesmo sendo a sua melhor atuação. Quando Mel Gibson escolheu o ator para o papel, foi honesto e lhe avisou que após o lançamento, nunca mais atuaria em Hollywood, por conta das questões de quem manda lá que já citei. E assim como previsto, a partir dali não conseguiu mais nenhum papel relevante na indústria, tornou-se um pária. Jim Caviezel só conseguiu outro papel de relevância recentemente com o Sound of Freedom, ou Som da Liberdade, que inclusive seguiu o mesmo ciclo, uma produção independente boicotada por retratar uma verdade inconveniente para as elites de Los Angeles. Como já dito, o filme teve uma recepção nada amistosa, sendo acusado de promover um possível sentimento antissemita no público. Mas como já sabemos, o boicote não vingou. Na verdade, acredito até que o efeito foi contrário e só aumentou a popularidade do filme. Mas se fosse hoje, 20 anos depois, com o autoritarismo e controle do discurso que se instalou pelo mundo, eu acho que o elenco iria vestir pijama laranja junto com Mel Gibson, ou no mínimo seriam obrigados a lançar um novo corte censurado. Depois de muito tempo engavetada, atualmente existem previsões para uma continuação em 2025. Caso tenha dúvidas e acertadamente queira conferir você mesmo a fidelidade do filme, pode encontrar a maior parte dos textos na Bíblia, especificamente no Evangelho de Mateus. E sobre a complicada relação de Jerusalém com Roma,
Busque pela obra de Flávio Josefo. Lá você encontra em detalhes as tensões entre o governador Pilatos e o conselho de sacerdotes, além da posterior insurreição que terminou varrendo a lendária cidade do mapa. A minha conclusão sobre o filme é de ser indispensável, a versão mais realista, mais verdadeira e honesta, que mesmo narrando um trecho menor, consegue entregar a versão mais completa da história de Jesus. E caso já tenha visto, acho válido revisitar, pois eu mesmo só lembrava da violência da crucificação e açoite. Foi apenas reassistindo que aproveitei as nuances do filme e o que ele tinha a me entregar. Se você também notou algum ponto importante no filme que não tenha sido comentado no vídeo, deixe sua contribuição nos comentários e se inscreva para receber mais análises e recomendações. Até a próxima!